com esses desfalques. E ele ainda promoveu mudanças, né? Ele colocou o André Silva como titular, sentou o Caleri. Enfim, ele fez botou o Ferreira novamente, né? Deu sequência para o Ferreira. O meio-campo ele estabeleceu aí com o Alisson, Marcos Antônio. Acho que a maior diferença mesmo foi a escalação do André Silva. E durante o jogo ele deu mais minutos para a base, né? Ele põe o Lucas Ferreira e põe o Matheus Alves ali, não botou 50 minutos, né? Botou aos 20. Então você está vendo uma quebra aí de modelo no Zubeldia. Eu gostei da postura do São Paulo no primeiro tempo. Para um time que estava jogando fora de casa, achei que foi um time que se mostrou muito mais disposto a correr pelo resultado. Fez um gol a 17 minutos, mas aí é um outro erro do VAR, que, assim, além disso, além das expulsões que a gente está debatendo aqui, teve o gol do Alan Franco com 17 minutos, que tinham 5 jogadores impedidos. E precisou do VAR. Então, também isso a gente tem que botar na conta, né? Mas, enfim, foi muito bem anulado o gol do Alan Franco. Mas estou falando de postura. Acho que a postura do São Paulo, ela estava boa no primeiro tempo. Aí, quando acontece a expulsão, você vê que o time do São Paulo é um time à beira de um ataque de nervos. Porque o técnico é um técnico à beira de um ataque de nervos. Exatamente. Pelo momento, pela pressão, pela cobrança jogo a jogo. Ele não tem tranquilidade para escalar. O elenco é curto, ele não tem 2 dos seus principais jogadores. E aí acaba extravasando, mas isso não é pontual. A gente sabe que o Zubeldia é assim. Ele invade o campo. Ontem eu achei que ele ia entrar no campo mesmo, assim, né? Ele vai atrás do juiz, né? Inclusive, ele corre o risco de não ser apenas um jogo de punição. Ele pode pegar até mais jogos, se o STJD entender que ele exagerou, inclusive, depois do momento que ele foi expulso. Então, não sei como é que isso vai ser avaliado, não sei o que está na súmula. Então, pode ser pior a punição para o Zubeldia por causa desse comportamento. Mas, enfim, dentro do cenário do São Paulo, né, que era muito difícil para pegar o Atlético Mineiro, um dos candidatos ao título, jogando em casa. Então, aí já não sei porque o resultado não está vindo, né? O Atlético Mineiro aí vem de 2 resultados ruins, começa perdendo para o Grêmio, não faz gol, né? O time não faz gols, né? Precisa... Então, para mim, está sofrendo do mesmo mal do Flamengo, do Felipe Luiz. Não fez gol no Grêmio, mas amassou jogando. Ontem também, mais uma vez, a falta de pontaria acabou traindo o time do Cuca. Né? Mas eu acho que o jogo foi mais de igual para igual. E, assim... Mas a gente esperava isso, não? O Atlético jogaria mais de igual para igual contra o São Paulo do que contra o Grêmio. Então, mas o Grêmio ganhou do Atlético. Não, mas o Atlético jogou muito, não ganhou. Jogou melhor, mas placar, não adianta nada jogar muito mais. Não, é só pra gente tomar o cuidado na construção da crítica. Eu concordo com a Joana, a gente já deveria estar vendo resultados positivos na segunda rodada. Mas isso não diz que o Atlético tá jogando mal. Tá jogando mal. Tá jogando mal? Você acha que tá jogando mal? Não, tá jogando mal. Não tá ganhando. Um time que tem. Melhora no segundo tempo. Volume, finalização e não ganha os jogos... Não tem pontaria, talvez. Pra mim é o mal. Não sei, o Rafael foi bem no jogo, aliás. É verdade, no segundo tempo. Você vê que o Rafael foi chamado pelo Dorival Júnior. O trabalho do Dorival Júnior foi bem confuso. O Rafael foi chamado pelo Dorival Júnior no momento que o Rafael... Aí depois, agora que Era pouco lembrado no São Paulo. Chamou o Everton para terceiro goleiro, o Rafael tá melhor que ele. Mas enfim, o Rafael foi bem. Acho que, ok, não dá para dizer que o Atlético tá jogando mal. Não acho. Mas se você não conseguir concretizar suas vitórias... Esse é o problema. Não vai... O objetivo... Estava jogando em casa, quer dizer, não em casa, né? Estava no Mineirão. Não se ganha o campeonato... Jogando bem. Jogando bem. Assim, não jogando bem. Não, tem gente que o decisivo é ganhar. Para ganhar o campeonato, o decisivo é ganhar. Se ganha o campeonato jogando bem e pontuando. Não existe vitória por pontos no futebol, né? Senão, você fala assim, por pontos o Atlético ganhou do São Paulo. Não é boxe. Vai dar 0-0, tem que fazer o gol. É verdade, mas de qualquer jeito só achei bom pontuar isso, porque para quem tá chegando ou não tá acompanhando... Eu acho que as decisões da arbitragem aí nesse jogo, elas... Condicionaram? Elas dificultam muito a situação do São Paulo. Acho que a não expulsão do Lianco... O Lianco, inclusive, é um jogador que já entra meio expulso. Ele já entra meio expulso, porque ele é um jogador que joga ali no limite da violência, tá? Olha, isso por ser na frente do árbitro, assim, eu daria vermelho direto pro Lianco. Não, então, mas não foi e não daria amarelo isso. pro Ferreira. Você fez na frente do árbitro. Meio que afrontou ali, né? Exatamente. Aí tem essa falta, ó. Essa falta não é para amarelo. Essa falta é para amarelo. Normalmente é para amarelo. Inclusive a disputa do Caleri
pelo alto, ela é meio semelhante, ela não é mas não é tem a antes da do Ferrarese, né? Essa é que ele é expulso no final do jogo, já 45 minutos. Mas cadê a falta no Ferrarese? Essa aí é amarelo. É verdade. Essa aí é o amarelo, inclusive, que gera a expulsão dele, mas aí já foi, né? No final do jogo. Aqui o Zubeldia entra... Tem a do Ferrarese no finalzinho do primeiro tempo. Isso. Aí já poderia ter sido expulso, entendeu? E a do Caleri é jogada... Não, o árbitro... Isso é o que é o mais fantástico. Que a arbitragem está vendo coisas. Ela viu a cotovelada do Caleri. E faz o sinal para o Caleri que ele fez o gatilho do cotovelo. Mas ele não fez. Ele não fez. Ele deixou o braço e era falta para cartão amarelo. Que não foi observado em campo. Não seria falta para cartão vermelho. Mas acho que o sangue, a consequência, ela sugestionou ali o VAR. Não deveria, tá? Mas acho que tem um pouco disso também. E aí, esse tipo de lance do Caleri é o tipo de lance que a gente vê uma inconsistência de decisões. Uma hora o jogador é expulso, num outro momento não é, num outro momento não dá nem cartão, em outro momento dá cartão amarelo, né? É isso. A gente não vê uma consistência aí nas decisões da arbitragem. E dessa vez teve a interferência do VAR e eu acho que muito pelo que aconteceu, a consequência do lance. Não pelo movimento que o Caleri faz. Mas eu ia falar exatamente sobre isso. Eu acho até que ele deixa para acertar o braço. Ele deixa o braço para acertar. Não numa cotovelada. Mas não na cotovelada. Eu defenderia também esse argumento da Joana se a gente não tivesse o VAR. Que é óbvio que o juiz sozinho no campo vê que a consequência do choque foi sangue, terminou em sangue, ele fica de fato sugestionado. Só que ele tem um apoio de vídeo. Aí que tá o problema. Essa é a questão grave. O problema na rodada inteira é esse. Mas você vê que nada adianta, né? O Lianco empurra o Ferreirinha na frente do árbitro e o árbitro achou ok. Deu o amarelo pro Ferreira. Não fez sentido nenhum. Nesse caso, por exemplo, a gente está defendendo, acho que nós três daríamos vermelho, se fôssemos... Não, assim, eu até poderia dar amarelo nesse lance, tá? Do empurrão. Mas não seria absurdo dar o vermelho por ter feito isso na frente do árbitro. Tudo bem, mas o empurrão, ele não é exatamente uma agressão, tá? É uma agressão, de baixa intensidade, talvez, mas é uma agressão. Não é no futebol o empurrão... Não foi um empurrão para gerar espaço, ele foi um empurrão sem motivo, exatamente. Empurrão de confronto. Mas se for, vai ter muito vermelho. O jogo tá parado. O jogo tá parado. Eu sei. Não foi lance de jogo. Eu sei, mas não pode não. Mas a minha dúvida é a seguinte, o problema é o jogador insistir. É um jogador mais ou... Lianco é um zagueiro bem dos mais ou menos. Agora, na pancada, ele é um dos melhores do Brasil. Tá? Então, esse é um jogador que o árbitro tem que entrar. Esse cara só vem aqui para causar confusão. Nem jogar bola ele sabe direito, tá? É ruim. Mais ou menos. Para ser bonzinho com ele é mais ou menos, Eu não acho que deu uma subida com Para ser bonzinho com ele é mais ou menos. Mas esse cara entra em campo basicamente para causar confusão. Ele tem uma história também, teve o pisão do Dudu, lembra? Então, que ele também não foi punido. Então, o árbitro já tem que pensar, peraí, eu vou deixar um cara que só vem aqui, por isso que talvez o vermelho possa ser, vocês possam estar corretos no vermelho. Vou deixar um cara que mal joga futebol. Só entra para causar confusão. Causar confusão no meu jogo? Não, pode sair já. Mas mesmo que não seja um atleta marcado por essa personalidade agitada, eu acho que ali um vermelho caía bem demais. Na frente é o auge do desrespeito. O jogo tá parado, você tá na cara do árbitro e derruba seu companheiro. Esse é o tipo de jogador que esse é o tipo de jogador de futebol que se você der a bola para ele não sabe o que fazer, não consegue fazer duas embaixadinhas. Não, ele melhorou, com o Cuca ele melhora. Não, bate na canela. A primeira que você joga, assim, se jogar um pouquinho mais forte, bate na canela e não consegue fazer duas embaixadinhas. Você tá pegando pesado. Ele é, assim, mediano para ser bonzinho com ele. Tá? Não é dos melhores também, não sei se é dos melhores do Brasil na posição. E só arruma confusão. O que o árbitro precisa dar de tempo para esse tipo de jogador? Então, assim... mas o ponto é exatamente esse. Ele arruma confusão no momento que não tem jogo. Porque eu concordo com você. Se o futebol der cartão para todo empurrão, a gente vai ter um jogo picotado em 300 partes. Mas não tinha jogo naquele momento. Bem, pode ser. Vamos ouvir o Zubeldia. Vocês já sabem qual foi o tema. Aliás, vai aparecer muito esse tema hoje. Vamos ouvir o Zubeldia. É quase só isso hoje. Criticando a arbitragem. Teve técnico que levantou antes de ser perguntado a arbitragem. Pega qualquer resposta aí e fala que é a minha também. O Zubeldia deu a dele. Vamos ouvir. El arbitraje
en todo momento plantea dudas, sobre todo que esa situación ya no es ninguna duda, la doble amarilla a Lianco. Yo no sé cuál es el criterio que usa, no es la primera vez que nos pasa con este árbitro. Hay cosas que no las puedo soportar, ¿viste? No las puedo soportar. Por supuesto, soy entrenador, no soy líder de los árbitros, pero es amarilla, doble amarilla, es expulsión. A mí no me interesa ser expulsado, no me interesa que salga en la televisión o en las redes sociales, no me interesa nada. Después, si el equipo juega bien, juega mal, ya es responsabilidad mía. Pero cuando un árbitro comete un error, una y mil veces se lo voy a hacer notar, sobre todo errores que son importantes para el desarrollo del juego. O problema... É isso, e eu também não sei não, tá? Então, o problema é que sabe? Um técnico que reclama o tempo inteiro da chilique à beira do gramado o tempo inteiro, não vai ter razão nunca. Mesmo quando tenha razão. Mesmo quando tiver razão. Porque também tem um modo, entendeu? Ele tá com a razão, ele tem a razão, mas ele tem um ataque à beira do campo. Ele tem um ataque à beira do campo. E aí ninguém vai aceitar esse tipo de coisa. Ninguém gosta de ser afrontado quando toma uma decisão. Ainda mais se você é a autoridade do jogo. Então, você pode até ter errado na sua decisão, mas aí você vê aquela pessoa dando um ataque contra você, a chance dos erros aumentarem é muito grande. E aí você faz a advertência, que é o cartão amarelo. Ó, parou. Parou, tá? Beleza, já te ouvi. Já ouvi tudo. Já te ouvi, agora não quero ouvir mais. Parou. E ele continua. Não é possível que não tenha o chefe do Zubeldia. Quem é o chefe do Zubeldia? Para chamar a pessoa para conversar e falar assim, tudo bem, entendi, você estava com a razão, mas você passou do ponto aqui e você continuou até você ser expulso. E você prejudica a nossa equipe e ainda deixa a equipe com os nervos criando problema para o time. Então, assim, tá todo mundo errado aí. A arbitragem erra, mas o Zubeldia sempre passa do ponto. Mas ele toca num ponto bastante interessante. Não entendo os critérios. Ninguém entende, mas assim, eu também não entendo o critério do técnico que faz esse tipo de coisa. Exatamente. Esse critério aí, ele existe desde que... Fala, torcedor tricolor. Ótima segunda-feira aí pra nós. Infelizmente, São Paulo acabou empatando ontem, né, contra o Atlético Mineiro, em 0-0. Diante de todas as circunstâncias apresentadas na partida, o São Paulo até que teve um bom resultado, né? Diante ali da má arbitragem ali que teve. Diante do jogo fora de casa, o resultado do São Paulo foi bom, né? A arbitragem prejudicou muito o São Paulo. Acredito que o São Paulo poderia ter saído vitorioso desse confronto, né? Só que infelizmente aí a arbitragem fez de tudo aí para comprometer o resultado da partida e não deixar o São Paulo sair vitorioso, né? Não sei o que acontece, mas já se tornou recente essa má arbitragem contra o São Paulo. Recentemente a gente teve um pênalti ali contra nós, né, que foi dado para o Palmeiras, o que causou a eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista. E novamente aí, São Paulo volta a ser prejudicado contra o Atlético Mineiro, né? São Paulo começou muito bem ali no primeiro tempo, né, jogou bem. São Paulo teve um gol com o Alan Franco, que foi anulado, muito bem anulado por sinal. Depois São Paulo teve o segundo tempo, São Paulo não foi tão bom, né, principalmente aí com a saída do Caleri. O time teve que recuar. Rafael foi o grande destaque aí da partida, né? Pegou muito, salvou ali o tricolor. Mas é como eu disse, né, rapaziada? São Paulo jogou bem. São Paulo merecia ter saído com a vitória, mas infelizmente a arbitragem não deixou, né? Com esse empate, São Paulo chega a 2 pontos aí no Campeonato Brasileiro. São Paulo que assume a 14ª colocação aí do campeonato. Agora é trabalhar, né, rapaziada? E focar no jogo de quinta. São Paulo entra em campo novamente quinta-feira contra o Alianza Lima. O jogo vai ser lá no Morumbi, às 9h30 da noite.